caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia. Boa tarde, turminha da alegria! Tudo bem com vocês? E aí, conseguiram fazer o saci da nossa arte, né? Aquele lá que faz peripécias e todas aquelas outras coisas. Deu tudo certinho lá no papel? Se você não mandou a foto ainda pra Pro, manda a fotinha, viu? A Pro tá aí esperando a sua foto da sua arte do saci. Bom, hoje, turminha, a gente terminou ontem de falar sobre esse personagem que é muito conhecido. Hoje a gente vai falar sobre outro personagem de outra lenda folclórica. Nós vamos falar sobre quem será? Sim, nós vamos falar sobre o Curupira. E aí, você já ouviu falar sobre o Curupira? Já conhecia o Curupira? Hoje a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais. A Pro vai contar uma história, mas isso vai estar em outro vídeo. E também, hoje na atividade vai ser sobre ele, pra gente conhecer um pouquinho sobre esse menino que tem uma coisa muito diferente. O que será que é? Ah, já ouvi alguém falando aí que ele tem o quê? O pé virado pra trás. Bom, por que será que ele tem isso? A gente já vai descobrir quando a gente ler um textinho sobre ele. Então, chega de conversa, turminha, e vamos lá para a atividade de hoje? Então, olha lá, turminha, vamos para a atividade de hoje. Hoje a gente vai pegar lá no nosso saquinho a atividade do dia 20 de agosto, porque hoje, dia 20 de agosto, e é uma quinta-feira, turminha. A gente tem uma folhinha, mas além dessa folhinha, a gente tem o livro de matemática, que é a página 91, que a Pro já tá aqui embaixo com ela, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer a folhinha, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem de uma das lendas folclóricas do nosso Brasil. Então, como a Pro já tinha falado pra vocês, a gente vai falar agora sobre o Curupira. E o Curupira, como o nosso texto já começa dizendo, ele é o protetor da floresta. Então, ele é um personagem que protege a floresta. Então, assim como o Saci, ele também vive na floresta, mas ele faz outras coisas diferentes do Saci. O Saci, ele era um personagem muito brincalhão, né? Ele fazia várias brincadeiras, várias peripécias. Já o Curupira, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Bom, turminha, a Pro já vai pegar um lápis aqui, porque ela vai pedir para vocês arrumarem uma coisinha que acabou saindo digitada errada. Então, quando a gente lê, a gente já arruma isso, beleza? Então, vamos lá. Curupira, o protetor da floresta. É um anão de cabelo, turminha. Aqui tá escrito cabeli, tá? Então, aqui no lugar do i, a gente vai fazer um o, tá bom? Porque acabou saindo digitado errado, tá? É cabelo. Então, de cabelo o quê? Vermelho, os pés virados para trás e os calcanhares para frente. Então, olha lá, o Curupira, ele tem os pés virados para trás e o seu cabelo é bem vermelho, tá? Vamos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre ele. Ele protege as matas e os bichos dos caçadores e é bem mal com eles. Então, olha lá, ele protege, então, os bichos daqueles caçadores que são maus, né? Que querem fazer um mal para a floresta. Então, o Curupira, ele protege as matas. Vamos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre ele. Faz esquecerem o caminho e ficarem perdidos na selva, no meio da floresta, e faz com que desapareçam. Então, olha lá, o Curupira, ele, por ter os pés virados para trás, ele consegue confundir os caçadores. E isso faz com que eles não consigam caçar ou pegar os animais, os bichos da floresta. E aí, ele consegue proteger. Continuando. E como tem os pés virados para trás, quando os caçadores acham que ele está indo, ele está voltando. Então, turminha, aqui, ó, acabou saindo um C. Aqui é um V, tá? Do voltando.
ou será ao contrário? Então, muitos caçadores acabam ficando confundidos por causa, eles ficam confusos, porque eles acham que o curupira tá indo para um caminho, mas na verdade ele tá indo para o outro lado, ao contrário, por conta dos seus pés. Não é, turminha? Olha que esperto esse curupira para confundir os caçadores. Bom, legal. A gente acabou de ver um pouquinho sobre isso, conhecendo um pouquinho do curupira. Agora a gente vai fazer algumas atividades referente a esse texto. Então, aqui embaixo, fala pra gente circular no texto as palavras com C. Então, turminha, a gente vai pegar um lápis de cor e todas as palavras que tiverem começando com o C, vocês vão circular para pro, tá bom? Então, vamos pegar um lápis de cor e toda palavra que começar com o C, vocês vão circular. E lembra de falar essa palavra em sonzinho alto, para a gente conseguir perceber o som que o C faz, ok? Depois que a gente fizer isso, nós vamos para a parte de baixo, que é uma coisa diferente. A gente vai contar e registrar algumas palavras. Ontem a gente trabalhou sobre uma tabela que tinha colunas e tinha linhas. Aqui é a mesma coisa, turminha. A gente tem colunas, que colunas são essas partes quando a gente vê retas, e as linhas são as que passam por aqui. Então, aqui a gente tem uma tabela composta por colunas e por linhas. Aqui tá pedindo várias coisas diferentes em cada coluna. Na primeira coluna, ele mostra pra gente algumas palavras, que são pé, curupira, mata, caçador e contrário. Na outra coluna, ele pede pra gente as vogais. Então, a gente vai ter que contar as vogais dessas palavras e colocar na frente. Depois, ele pede as consoantes. Então, turminha, o que você vai fazer? Vai contar as consoantes. Lembra que a Pro explicou há muito tempo atrás que as vogais são as que têm as letras que têm o som forte e as consoantes são as que têm as letras fraquinhas, ok? Então, as vogais a gente vai contar e vai colocar nessa linha. As consoantes nessa. Depois disso, o próximo que pede é para contar a quantidade de vezes que eu abro a boca para falar essa frase. Então, lembra quando a gente fala, por exemplo, pé? Vamos bater a mão para contar quantas vezes a gente abre a boca. Então, ó, pé. Olha lá, a Pro só bateu uma palma, porque a gente abre a boca só uma vez. Agora, se eu for falar curupira, ó, curupira. Olha quantas vezes a Pro abriu a boca e quantas vezes a Pro bateu palma. Vou ter que contar as vezes para descobrir. Então, vai fazendo isso e você vai respondendo essas perguntinhas, ok? Se ficar alguma dúvida, é só vir perguntar para a Pro. Depois da gente terminar essa tabela, a gente vai virar a nossa folha. Porque aqui atrás, a gente tem outra atividade. Aqui é meio que um enigma, turminha. A gente vai ter que substituir os símbolos por letras para descobrir a frase que irá formar. E depois a gente vai ter que ler com a mamãe, ok? Então, olha lá. Aqui a gente tem alguns objetos. Para cada objeto, a gente tem uma letra representando. Então, ó, a estrelinha representa a letra A, o trovão a letra C, a vela a letra D e por aí vai. Aqui a gente vai ter que trocar. Então, por exemplo, ó, eu tenho um quadradinho com um risquinho. E aí, vou ter que achar ele aqui, ó. Ah, tá aqui, ele representa a letra O. Então, aqui em cima, eu vou colocar o O. E assim vai seguindo. Assim, a gente vai descobrir o que o enigma está falando. E depois você lê para alguém, ok? Aí, embaixo, a gente tem, ó, o curupira pra gente pintar bem bonito e bem caprichado. Assim, a gente vai ter terminado essa tarefinha, ok, turminha? Quando a gente terminar
essa tarefinha e a daqui que a gente já fez, a gente vai para o nosso livro de matemática, que é a página 91. Então, lá no nosso livro de matemática, ó, a Pro já tá com uma folhinha aqui do nosso livro de matemática, a gente vai ter a 91, que é a família do 90 mais o 1. Assim a gente forma 91. Então, aqui, vocês vão ver, turminha, que a gente tem um desafio. E aí, será que vocês vão conseguir cumprir esse desafio? Vamos lá, ó. A Pro vai ler para vocês, com muita atenção, a gente vai fazer essa atividade. Então, olha lá. Desafio. 3 crianças disputaram um jogo de dados. Quem fizesse mais pontos ficaria na frente. Veja a classificação de cada criança. Então, em primeiro lugar, ficou a Mabel. Em segundo lugar, o Paulo. Em terceiro lugar, a Bia, ok? Aqui embaixo tá falando assim: descubra quantos pontos fez cada um e desenhe os pontos nas faces dos dados que não tem pontos. Então, olha lá, a gente sabe que quem ganhou o jogo, em primeiro lugar foi a Mabel, em segundo lugar foi o Paulo e em terceiro lugar foi a Bia. Então, primeiro a Mabel, segundo Paulo, terceiro Bia. Só que olha lá, eles jogaram os dados e ganhou quem tivesse tirado mais dados, né? Mais pontos. Só que olha, o dado da Bia e o dado da Mabel não tá preenchido um dadinho, uma face do dado. E agora, turminha, como que a gente vai desvendar, no caso, esse desafio, esse mistério? A gente sabe que o Paulo, ó, um dado dele tem 2 pontos e o outro dado dele tem 5. Então, ao todo, quantos pontos ele tem? Isso! O Paulo tem 7 pontos. Então, ó, vou até marcar aqui, ó, pra gente lembrar. O Paulo tem 7. A Bia tem 5 aqui. Só que aqui tá sem marcar. E a gente precisa marcar algum ponto ali para saber quanto a Bia tem. Só que ela não pode ter mais que o Paulo, porque ela ficou em terceiro lugar. Então, quantos pontos será que eu vou ter que marcar aqui para ela ter menos que o Paulo? Aí vocês marcam aí no quadradinho. Mas e agora? E a Mabel? Ela tem que ter mais ponto que o Paulo. Só que aqui, ó, ela já tem 2. E aí, qual que eu vou ter que desenhar aqui para ela ter mais ponto que o Paulo? Mais que 7. Como que eu faço isso? É um desafio tanto, hein, turminha? Mas eu sei que vocês conseguem. É só pensar um pouquinho que vocês vão descobrir e desenhar nos 2 quadradinhos a face. Beleza? Assim vocês vão terminar o livro de matemática e a folhinha do Curupira também. Bom, turminha, por hoje é isso. E aí, turminha, conseguiu fazer a atividade de hoje? Hoje a gente tinha um enigma para descobrir e, ao mesmo tempo, lá no livro de matemática, a gente tinha um desafio. Meu Deus, tinha muitas coisas hoje para fazer, hein? Pra gente descobrir. Mas eu sei que a turminha da alegria é uma turminha super esperta e deve ter conseguido. Bom, qualquer dúvida, se surgiu, é só chamar a Pro, que a Pro tá aqui para tirar essa dúvida. Um beijão imenso para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom, tanque de areia.